Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, uma coisa que a gente pode observar também na nossa prática é a importância do ambiente mental que a gente constrói. Porque as coisas terem ou não apelo para nós depende, né, de qual é o ambiente mental, qual é o contexto da nossa mente. Então, para que a prática do Dharma tenha apelo, depende do contexto mental daquela pessoa. Depende do ambiente em que ela cria na mente dela. Então, se a pessoa não nutre, né, a si mesma de maneira correta, mentalmente, não tem apelo, né? Sentar em meditação, procurar fazer esforço para pacificar a mente, procurar fazer esforço para controlar o fluxo mental, disciplinar, guiar, né, as energias da mente, aprender a harmonizar as energias da mente, aprender a guiar, a controlar o fluxo da mente, né? Tudo isso não tem apelo, né, se a pessoa não tem contexto para isso, né? Então, para que a pessoa consiga ter interesse na prática e ter energia para praticar, é importante que ela dê manutenção no contexto em que a mente dela funciona. Então, não importa se a pessoa vem viver no mosteiro, né? Se ela passar o dia inteiro pensando em bobagem, pensando em sensualidade, ficar o dia inteiro brincando na internet, ficar o dia inteiro pensando em pensamentos de raiva, pensamentos de rancor, ficar desperdiçando tempo preocupando com bobagem, coisa inútil, coisa que não merece muito tempo se preocupando, né? Quando ela sentar em meditação, não vai ter nenhuma boa razão para tentar pacificar a mente. Não são os valores que você está ensinando para a mente. É que nem você ensinar, sei lá, ensinar para uma criança que o legal é fazer barulho, é pular, é cantar, é dançar, é gritar. Aí, de repente, você manda ela, não, agora você tem que ficar quieta. Não é isso que ela aprendeu até agora, né? Então, tem que ter contexto, né, para ela entender que ficar quieta é importante. Então, então, em geral, o ideal é que você não pode só ensinar as crianças a fazerem barulho e ficar brincando e dançando. Também tem que ensinar elas a ficar quietas, né? Tem que saber fazer ambos, né? Fazer o oposto, só ensinar a ficar quieto, não deixar se expressar, né? Também não é correto. Então tem que ter uma coisa equilibrada. Então, nesse caso, as pessoas têm que ser capazes de resolver problemas, né? As pessoas têm que ser capazes de falar, interagir, né? O mínimo que seja, de maneira inteligente, de maneira saudável. Mas também tem que ser capaz de fazer silêncio na mente, né? Então, por isso que, em geral, a pessoa ir morar sozinha, totalmente isolada, não é muito saudável. Mas a pessoa também morar no meio de uma bagunça geral também não é saudável. Em geral, na minha opinião, o mais ideal é o contexto de um mosteiro, né? Que há uma comunidade, há assuntos a serem tratados, mas são coisas mínimas, né? Não sumir na cabeça das pessoas porque elas são burras, né? Porque elas inventam problema, grudam no problema e não larga do problema. Fica ali pensando e pensando por causa da tampa do açúcar, a enxada foi posta a cabeça para baixo, não foi guardada no lugar errado, a pessoa fica ali corroendo aquele osso ali, mas não é porque aquele assunto é sério ou importante, é que as pessoas realmente são obsessivas, né, com bobagens. Mas ter um local onde há ainda assim a necessidade de pensar e interagir é interessante, né? Nem que seja uma necessidade mínima, é interessante para você também poder avaliar a sua burrice, né? Qual o tamanho da minha burrice? A minha burrice é o tamanho que a gente fica pensando a tarde inteira
uma bobagem, sei lá, a torneira que ficou aberta. Né? A torneira ficou aberta, fiquei a tarde inteira pensando nesse assunto. Esse é o tamanho da minha burrice. Então é útil essas coisas, né? Você consegue avaliar a si mesmo. Mas estando sozinho, né? Também estando na presença de outras pessoas é importante. Né? O que você faz com o seu tempo vai influenciar a qualidade da sua meditação. Né? Então você passa o dia inteiro deitado pensando em pensamentos de sensualidade, pensamentos de ódio, pensamentos de rancor, pensamentos de inveja, pensamentos, desejos de vaidade, né? Fica fantasiando, eu sou famoso, eu sou maravilhoso, eu sou fantástico, eu sou isso, eu sou aquilo. Quanto mais você fica atormentando a mente dessa forma, mais difícil vai ser para ela conseguir ter sucesso na meditação. Por exemplo, você passa horas e horas fantasiando em ser rico, ser famoso, não importa o que seja, ser diferente do que você é agora. Aí quando você sentar em meditação e tiver que voltar para si mesmo, a mente não vai querer fazer isso. Ela gosta muito mais daquele eu fantasioso, o eu inexistente. O eu de verdade ela não quer olhar. Ela não quer olhar, então ela se revolta, né? Ela não consegue ficar na respiração, vai querer, não, volta, eu quero voltar para o mundo da fantasia. O mundo da realidade não é agradável. Fica ainda mais difícil focar na respiração, ainda mais difícil estabilizar a mente. Fica pensando em sensualidade, em prazeres sensuais. Quando você sente e foca a atenção na respiração, não tem nenhum prazer sensual. Então a mente não aceita, se rebela, se revolta. Qualquer outra coisa, né? Qualquer outra forma de obsessão mental prejudica, né? Então não só dificulta o ato, né, da meditação em si, como também não gera energia para praticar, né? Então se a pessoa não tem esse tipo de... Se a pessoa... É como se fosse... É como o Buda diz, né? É como se fosse uma madeira molhada, né? Não adianta você pegar uma tora, uma madeira molhada e tentar acender ela, que não dá certo, né? Se ela está embebida, se a mente da pessoa está embebida em emoções, em pensamentos ruins, né, vai ser difícil ela conseguir absorver o Dharma. Né? E não só isso, ela não tem nem ânimo, nem interesse, nem ânimo em praticar meditação. Então fica cada vez mais difícil, né? A pessoa não consegue mais sair de manhã para vir para o puja, não consegue mais sentar em meditação, fica com preguiça, não tem ânimo para sentar em meditação. Durante o dia tem uma hora livre, eu não quero meditar, não vou fazer outra coisa, olhar na internet. Não tem ânimo, não tem interesse, não tem ânimo, não tem desejo. Né? O contexto, o ambiente mental dela está muito longe da prática. Mesmo que ela está morando no mosteiro, mas a mente dela está lá na Dinamarca, está lá em Aruba, na Jamaica, está lá não sei onde. E aí não tem, né? Não há interesse, não há vontade de praticar meditação, não há ânimo, não há esperança de que vai dar certo. Né? Não há esperança que meditar vai dar certo se a gente não cultiva o ambiente, né, em que faria a meditação dar certo, a pessoa fica sem ânimo mesmo, sem esperança. Mas isso, na verdade, é a chamada profecia que se autopropaga, a profecia que se autocumpre. Né? O fato de você pensar, você não criar ambiente, né, que é para criar espaço para que a prática possa ter sucesso, né, imediatamente faz com que realmente você tenha razão. Né? Na medida em que você realmente não cria ambiente para que a prática dê certo, realmente não há esperança que ela vá dar certo. Né? Então, não há esperança, então nem vou fazer esforço. Aí você não faz esforço, aí realmente não há esperança. Aí não há esperança, você não faz esforço. Aí você não faz esforço, aí não há esperança. E isso afunda cada vez mais, né? É uma espiral, um redemoinho, né? Que leva a pessoa para baixo. E não tem jeito, né? Ou a pessoa tem que cortar isso em algum local. Ou ela corta na falta de esperança, ou ela corta em agir de maneira correta, em conduzir-se de maneira correta. Né?
em ter disciplina, em ter valores, né? Conseguir enxergar valor em ser uma pessoa disciplinada, enxergar valor em ser uma pessoa que não fica remoendo bobagem, enxergar valor em ser uma mente que não fica mastigando sensualidades fantasiosas, mastigando que nem você ficar mastigando chiclete velho, né? Mastigando aquilo ali, só que não tem nada ali, né? É só na sua imaginação que existe aquilo. Você não tá, é que nem a história do o cão roendo o osso sujo de sangue. Né? Ele sente gosto de sangue, ele sente cheiro de sangue, mas não está comendo nada, ele está comendo a própria saliva dele. Quanto mais ele rói, mais ele engole saliva e não se alimenta, né? Então as pessoas também são assim, né? Ficam o dia inteiro pensando em sensualidade, pensando em fantasias, pensando em bobagem. Tem sensação de algo bom, tem cheiro de algo bom, mas está vazio, é apenas a sua imaginação. Né? Apenas você engolindo a sua própria saliva. Né? Não há nada ali, né? Um exercício vazio. Então, ou a pessoa enxerga valor, né? Em ter a mente no momento presente, por mais que o momento presente não seja tão agradável quanto o mundo da fantasia, mas o momento presente é de verdade. E isso tem muito mais valor do que qualquer fantasia. Né? Não existe nenhuma fantasia mais valiosa do que a verdade. Né? Esse tipo de valor básico é importante. Né? Então, né, enxergar valor em não ser preguiçoso, enxergar valor em ser esforçado, disciplinado, enxergar valor em ser uma pessoa humilde, enxergar valor em ser uma pessoa que não, como é que chama? Como é que fala isso em português? Lengai, Lengai é uma pessoa fácil de satisfazer, né? Pessoa que satisfaz facilmente. Né? Não ser uma pessoa difícil de satisfazer. Ser uma pessoa fácil, né? Não ser uma pessoa exigente. Né? Que a gente recita, né? Não exigente por natureza significa não ser uma pessoa difícil de satisfazer, né? Pessoa que se satisfaz facilmente. Isso é um valor, né? Algo bom de se ter. Uma pessoa que não é briguenta, não é rabugenta, fica arrumando briga com qualquer bobagem, qualquer bobeira, qualquer coisinha de nada, já começa a arrumar briga com o outro, começa a olhar defeito no outro. Né? Enxergar, ter vergonha de ser assim. Né? As pessoas fazem isso e ainda acham que estão certas. Esse é o cúmulo. É o cúmulo. A pessoa vê uma bobagemzinha ali e fica olhando, aquela pessoa não fez certo, aquela pessoa não fez assim, tinha que fazer assado, e ainda acha que está certo. É o cúmulo da burrice isso, gente, é o cúmulo. Você deveria ter vergonha de ser assim, ter vergonha de ser uma pessoa rabugenta, ficar achando defeito nos outros. Agora as pessoas fazem isso e ainda acham bom. Aí não tem jeito mesmo. Essas coisas pequenas têm muito valor. Né? Como eu falei, elas criam um contexto, né, em que a prática de meditação venha a acontecer. Né? Se não cria o contexto em que ela existe, né, não tem esperança de que ela vá dar certo. Né? Então, né, vivendo em comunidade assim, com monges e leigos, a gente vê, por isso que só pelo comportamento da pessoa, né, como a Janchá falava, só a pessoa andando ele já sabia dizer se aquela prática daquela pessoa está indo bem ou mal. Né? Só ouvir a pessoa andando, só ouvir os passos da pessoa andando, já sabe, essa pessoa está praticando bem, essa pessoa está praticando mal. Né? Isso eu também via lá no Paranatya, né? Você via, era visível, né? Só na expressão corporal da pessoa, você vê a pessoa andando sozinha, só uma pessoa andando. Eu falei, caramba, não sei porquê, mas é óbvio que essa pessoa está praticando bem, né? A meditação dessa pessoa está fazendo progresso. Aí você vê o outro monge andando, não, esse cara não... Até os leigos veem isso. Eu estou lembrando uma situação que tinha um leigo lá também falando isso, né? Foi um monge novato, né? Um monge recém-ordenado. Isso aconteceu comigo mesmo, né? Um monge recém-ordenado e um outro monge mais velho. Né? Não sei se era eu o outro monge mais velho, acho que não, acho que era outro monge. Eu lembro na volta, eu vi o leigo, veio de carro, parou, Adjan, vi você lá longe, lá andando em Pindabata. Aonde foi? Naquele vilarejo lá? Foi lá longe, você foi até lá, recolher comida, sim, fui lá.
Eu vi você e o outro monge, você estava andando muito sereno e focado, mas o outro monge dá para ver que ele não está muito bem ainda. Ele ficava andando, olhando para o lado, olhando para cima, andava, tropeçava e caía, levantava. E o monge que na frente é tranquilo, sereno, passando passo a passo. Tem uma elegância, né? Você vê a elegância da pessoa, né? Isso é sinal, né? Dá para você adivinhar que aquela meditação está indo bem, né? Dá para transpira tranquilidade, né? Transpira harmonia interior, né? O andar da pessoa, o caminhar da pessoa, etc. Então, no mosteiro a gente vê muito isso, né? A gente vê a pessoa tendo trabalho, como é que a pessoa trabalha, nas conversas, você vê, a pessoa resmunga o tempo todo, reclama o tempo todo, tudo está ruim, tudo não está bom o suficiente, ou a pessoa faz de má vontade, faz sem prestar atenção, ou a pessoa para de comparecer, né? Tem as pujas de manhã e à noite, a pessoa não vem mais, ou vem e dorme. Na meditação também, né? Você vê a pessoa senta e dorme, porque essa pessoa não... A mente dela está muito obscurecida, né? A pessoa não tem energia na mente, não tem brilho na mente dela. Então tem vários sinais externos que manifestam isso, né? A gente vê. Então a pessoa querer ter sucesso na prática de meditação, botando esforço só na hora de sentar em meditação e querer resolver tudo ali, é totalmente implausível. A não ser porque nem você pensa exatamente que nem a história da madeira, né? Uma madeira molhada, você conseguir acender ela, né? Só se tiver um lança-chamas, né? Um maçarico, né? Então, se uma pessoa de grande nível e elevação espiritual talvez consiga, né? Viver imerso em sensualidade e ainda assim chegar e sentar em meditação e conseguir pacificar a mente, né? Mas, né, uma pessoa normal, né, que tem apenas uma caixa de fósforo e um punhado de gravetos, também consegue acender a lenha, só que a lenha tem que estar seca, né? Então, se a pessoa tem preguiça de secar a lenha, não tem esperança de que vai conseguir fazer fogo, né? A pessoa tem preguiça de tomar conta da madeira, né? Nesse caso, a madeira é a sua mente, né? Tem preguiça de tomar conta da mente, tem preguiça de manter ela focada, de manter ela atenta, de manter ela ocupada com algo útil, ou então, né, descansando na respiração. Você não precisa praticar meditação só sentado, né? Você pode praticar meditação andando também. Você está andando para cima e para baixo com a mente na respiração. Está deitado, sem nada para fazer, então descanse de verdade, não fique deitado e ocupando a mente com bobagem. Deite mente e corpo, né? Deite o corpo para descansar, deite a mente também, foque ela na respiração e relaxe, né? Descanse a mente. Você vai descansar, descanse de verdade, né? Você vai trabalhar, trabalhe de verdade. Você vai meditar, medite de verdade. Não sente meditação e deixa a mente para cá, deixa a mente para lá, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima e para baixo, mas não fica, né? Então, quando tiver que pensar em algo, pense mesmo, pense, foque naquele assunto, resolva o problema. Pense, raciocine, né? Como que eu resolvo isso aqui? Qual é a melhor opção? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Pense, reflita, chega a uma conclusão, né? Aí, na hora de fazer, faça mesmo, preste atenção no que está fazendo. Olhe com atenção, mantenha a mente focada. Procure, né? Se preocupe, né? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Eu estou botando força suficiente? Estou botando pouca força? Força demais? Preciso ter mais cuidado? Preciso ter o quê? O que eu tenho que fazer? Preste atenção no que você está fazendo. Ocupe-se da tarefa que você está realizando. E quando estiver descansando, descanse de verdade, né? Sente e realmente descanse. Descanse o corpo, descanse a mente, né? Treine a si mesmo. Isso é um treinamento de integridade, né? Integridade. Em Thais fala satya. Uma pessoa tem satya, tem integridade, tem sinceridade. Sinceridade não é só naquilo que você fala, né? Sinceridade também é nas suas ações, né? Quando você está trabalhando, trabalhe com sinceridade. Realmente faça com sinceridade o que está fazendo. Quando estiver descansando, descanse com sinceridade, né? Não descanse por preguiça. Descanse para realmente descansar. Não descanse para se divertir
ou para indulgir a mente em prazeres. Descanse para recuperar as energias, né? Recuperar o corpo e poder então continuar na sua prática, né? Então, uma pessoa que realmente quer obter sucesso na prática de meditação, na prática do Dharma, tem que ter isso como principal na vida dela, né? Tem que ser o foco principal, né? Tem que ser a coisa mais importante. Então a pessoa descansa para trabalhar. A pessoa trabalha para praticar. O trabalho é uma forma de praticar. O trabalho é uma forma de criar condições para que a prática possa ocorrer, né? A pessoa descansa para poder em seguida continuar praticando, né? E mesmo descansar, ela tenta de alguma forma transformar aquilo em prática, né? Como eu falei, descansa a mente também, manter a mente relaxada, manter a mente focada, manter a mente limpa. Não descanse o corpo e solte a mente para ela sair por aí, macaqueando pelo mundo inteiro, né? E mesmo doente, né, que a Ajahn Mahaboa falou ontem, né, na gravação, mesmo tudo bem, se está doente, o corpo não consegue fazer, né? Não dá, sabe? Às vezes você está tão doente que você não consegue sentar em meditação, está tão fraco, não dá para sentar em meditação, né? Então, nesse caso, talvez não dê para sentar em meditação, mas ainda assim, né, tenta usar a mente, né? Por exemplo, está tão doente que é difícil focar a mente na respiração, tem muita dor, né? Dor de cabeça muito forte. Não só isso, né? Dependendo da doença também, você sente o corpo inteiro desarmonizado, né? É difícil manter a mente estável, né? Essa doença está realmente afetando o corpo, né? Dá para sentir, né? O corpo totalmente convoluto, né? As energias do corpo convolutas, né? Tudo bagunçado, desorganizado, né? A mente fica difícil de estabilizar, fica sensível, difícil de estabilizar a mente. Mas ainda assim você faz o esforço, né? Não dá para focar que nem eu focava quando eu estava saudável. Não dá para a mente ser tão pacífica quanto ela era pacífica quando eu estava saudável. Mas esse tanto eu consigo fazer, eu consigo manter o esforço. Eu consigo manter a intenção, né, continuamente. Não consigo obter o mesmo resultado, mas eu consigo manter a mesma intenção, né? Às vezes, quando eu estava muito doente, antigamente, quando eu estava muito doente mesmo, eu focava eu focava na dor, né? Falei, não tem mais, eu não consigo fazer mais nada aqui a não ser olhar para essa dor. A única prática que eu consigo realizar é essa, sem deitar, nem sentar, eu era tão doente que ficava deitado, né? Não tinha energia para sentar, né? Ficava deitado e sentindo dor. Falei, minha prática vai ser essa, eu vou sentar aqui e sentir dor. Não deixar a mente entrar em desespero. Não deixar a mente fugir para fantasias. Vou ficar aqui e experienciar essa dor, né? Às vezes eu fazia um joguinho assim, vou ficar aqui e vou ver até onde vai essa dor, qual é o limite dela, né? Ficava ali esperando para ver, né? Qual é o limite da dor. Aí isso, por mais que não fosse agradável, eu não quero ter que repetir esse tipo de prática, né? Se eu puder, não quero nunca mais ter que passar por isso. Mas ainda assim, sabe, dava um grande deleite na mente. Falava, então, tô mal, mas esse tanto eu consigo fazer, sabe? Eu consigo ficar e não fugir da dor. Esse tanto eu consigo fazer, né? Isso dava energia para a mente, né? E mesmo doente desse jeito, a minha prática progrediu bastante nessa época, mesmo estando doente, né? Que é contra-intuitivo, né? Você imagina, aí, estando doente, a prática regride. Mas se eu tiver a atitude correta, né, a mesma doença pode ser um bom combustível para a prática, né? Então depende de você, né? Depende de seguir, né, o conselho que a Ajahn Mahaboa deu ontem na palestra, né? Você conseguir aquilo, né, não tem doença ou saúde. Em qualquer lugar é hora de prática, né? Não tem estar cansado ou estar energizado, estar empolgado ou estar desanimado. Qualquer lugar, qualquer situação é boa para praticar, para quem tem interesse em praticar, né? Agora, se a pessoa tem interesse só em vaidade, em sucesso, né? Quer praticar meditação para poder ser famoso, quer praticar meditação para poder ser melhor que os outros, né? Aí, quando a prática está indo mal, não tem nada para fazer, né? Não tem nada interessante a ser feito. Esse é um bom sinal, né? Se você saber qual é o motivo pelo qual eu pratico meditação. Só você olhar, né? Se você consegue praticar mesmo quando as coisas estão indo mal. Quando a prática está difícil, quando a prática não anda, a mente está confusa. Quando a mente está confusa e a prática está difícil, você não consegue praticar, significa que você está praticando por egoísmo. Você não está praticando por real interesse no Dharma.
você está praticando por volições egoísticas, né? Ou vaidade, ou desejo de prazer, ou desejo de sucesso, ou quer ser melhor que os outros, quer ser elevado, ou quer ser o iluminado, fantástico, né? Tudo isso é vaidade, né? Aí quando a prática não está indo naquela direção, então não quero fazer mais. Eu só quero praticar quando está indo tudo bem. Significa que a pessoa não tem interesse real no Dharma ainda, ela tem interesse egoísticos, né? Não tem interesse na verdade. Até mais fantasia ainda é mais interessante do que a verdade para aquela pessoa. Então, ela só pratica metade do tempo, né? Só quando as coisas estão indo bom. Então, meia prática, não é uma prática inteira. Prática inteira ocorre o tempo todo, né? Tá indo bem, tá indo mal, continua praticando. Tá progredindo, tá regredindo, continua praticando. Tá doente, tá saudável, continua praticando. Tá com preguiça, tá energizado, não tem diferença, pratica do mesmo jeito, né? Quando tá com preguiça, pratica com a preguiça, lutando contra a preguiça, né? Quando tá com energia, pratica da maneira que for mais útil naquele momento, né? Se é contemplar o corpo, se é focar na respiração, se é contemplar a impermanência, contemplar o sofrimento, não importa, né? O que for útil, né? Então, depende da nossa atitude, né? E nossa atitude depende da nossa sinceridade, né? Nossa sinceridade depende da nossa sabedoria. A nossa sabedoria depende da nossa burrice. Então, aí é que o ciclo fecha, né? Depende de quão tamanho da sua burrice é que vai dizer o tamanho da sua sabedoria, né? E agora, se você quiser diminuir a sua sabedoria, diminuir a sua burrice, né? Comece a tomar partido da sabedoria, né? Pare de tomar partido da burrice. Quando a burrice surgir na sua mente, não tome partido dela. Quando surgir burrice na mente, não fala, assim, que bom, que legal. Quando a mente começar a fantasiar sobre sucesso e fama e dinheiro e prazeres, não tome partido. Não fica, que legal, que ótimo que veio isso aqui. Não é amigo seu, isso é seu inimigo. Está ali para te destruir. Está ali para enfraquecer a sua prática. Está ali para enfraquecer suas boas qualidades. Não é seu amigo. Quando a mente começa a resmungar e reclamar, não é seu amigo que está ali. Não está ali para te ajudar. Aquilo está ali para te fazer pior. Então, né, já que você não consegue vencer a burrice, pelo menos não tome partido dela. Pelo menos não aumente, né? Se não consegue apagar o fogo, pelo menos não jogue mais lenha em cima, né? Porque só não jogar mais lenha em cima, o fogo com o tempo se apaga, né? Se souber apagar o fogo, ótimo, vá em frente e apague. Agora, se não souber apagar o fogo, pelo menos não jogue mais lenha e tenha paciência, né? Eventualmente o fogo apaga. Então é isso, né? Então, sabedoria e burrice andam de mãos dadas, né? O que vai determinar se uma vai vencer e a outra vai ser derrotada é que partido você vai tomar nessa briga, né? Que partido você vai tomar nessa briga, né? Esse que é o segredo. Não, acho que é só isso. Okay. Tem uma pergunta, alguma coisa? Qual é a forma mais habilidosa de lidar com as ambições de carreira e de segurança financeira? Não tenha ambições de carreira ou segurança financeira, tenha desejo, tenha bem-querer por si mesmo, né? Deseje bem a si mesmo, né? Se eu vou viver uma vida laica, qual é a minha estratégia para ter bem-estar na minha vida? Né? Talvez você tenha estratégia de viver uma vida simples e vou me satisfazer com o que vier, a minha estratégia vai ser essa. Ou não, na verdade a minha estratégia vai ser, eu vou ter um bom emprego, vou ganhar um bom dinheiro, isso vai ser a minha estratégia, né? Então você tem que ter, o seu objetivo tem que ser seu bem-estar, não carreira ou dinheiro. Então, se você julgar que para você a situação mais ótima para a sua personalidade é ter um emprego que me deleite e que me dê um bom salário, então vai atrás disso, né? Mas tenha sempre um ponto de referência que é o meu bem-estar, não é dinheiro ou status. Meu objetivo é bem-estar. Se eu julgar que status e dinheiro é uma ferramenta para mim,
vai em frente, não tem problema. Com essa atitude, eu acho que você vai conseguir fazer bem feito, sem perder, sabe, noção de certo e errado. As pessoas negligenciam, realmente quando a gente fala, né, em bem-estar, né, houve um monte de budista, deve viver com pouco, satisfazer-se com pouco. Sim, é verdade, existe esse bem-estar, mas não negligencie, né, ter dinheiro. Eu mesmo, antes de virar monge, eu fiz um bom esforço para ter bom emprego e ganhar dinheiro e ter bom salário. E hoje em dia eu entendo, graças a esse esforço é que hoje eu pude virar monge, por exemplo. Né? Tendo tido essa noção, né? A minha sorte é que eu nasci pobre. Então eu não caía nesse restaurante, ser pobre é felicidade. Não é não. Eu nasci em família pobre, eu via gente mais pobre ainda perto de mim, né? Logo do outro lado da rua da minha casa tinha uma favela, né? Eu tinha amigos com a criançada da favela, eu fazia amizade com eles, né? E também, crescendo também, né? A maioria dos meus amigos não eram pessoas ricas, né? Então eu tinha essa noção, né, de quão sofrimento é, né, ser pobre. Aí eu falei, bom, eu vou trabalhar, que as pessoas falam que dinheiro é felicidade, então tá bom. Aí eu ganhei dinheiro também, ganhei dinheiro cedo na vida, consegui uma boa carreira, um bom salário. E lá a mesma coisa, né? As pessoas ao meu redor eram riquíssimas, completamente miseráveis. Né? Então, não é ganhar dinheiro ou não ter dinheiro que é o segredo é a sua saúde mental, a sua sabedoria. Né? Então, se você tem sabedoria, dinheiro não é um obstáculo muito grande. Na verdade, pode ser muito útil. Né? Agora, se você não tem sabedoria, não importa quanto dinheiro venha, não vai resolver. Né? Se você tem sabedoria e você decidir, quer saber, eu acho que para mim é mais fácil ser pobre. Ótimo, vai dar certo. Se você tem sabedoria, qualquer coisa dá certo. Se você tem sabedoria, ser pobre dá certo. Se você tem sabedoria, ser rico dá certo. Não é um ou outro que resolve. O que resolve é a sabedoria. Né? Então, eu julguei que, não, eu vou querer ter condições sim, eu não quero ficar exposto a todo tipo de violência e de humilhação que é, né, ser pobre na sociedade brasileira. Né? Então, eu vou trabalhar sim, vou fazer um esforço para progredir, vou procurar um emprego melhor, vou estudar o que tem que estudar. E, né, só para dar um exemplo de como isso pode ser útil, mesmo quando você vai eventualmente renunciar a tudo, né? Eu tendo tido um bom salário, um bom emprego, acumulei uma boa quantidade de dinheiro. E com esse dinheiro eu falei, quer saber de uma coisa? Uma bela época, terminando a faculdade, né? Terminou a faculdade. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou passar um ano sem trabalhar. Vou pegar esse dinheiro que eu guardei e vou viajar. Né? Aí nessa viagem que eu eventualmente acabei indo parar no mosteiro, né? E virar monge. Então, não é ter ou não dinheiro que é o segredo. Né? O segredo é quem tem ou não dinheiro. Né? Depende da pessoa. Ok, mais uma coisa? Mais uma pergunta? A leitura dos contos Jataka é útil para a prática? Se sim, como eu posso encarar esse estudo de forma mais benéfica para a minha prática? Obrigado. Não é útil nem danoso, depende de você. Né? Se você conseguir encaixar isso de alguma maneira útil, né? Se você lê nesses contos, você consegue extrair algo útil, né? Então é útil, né? Caso contrário, não é. Né? Se você lê esses contos para ficar achando defeito e não tem inteligência para ler eles, né? Você só vai sair com isso com raiva, com rancor e com desdém. Se você lê eles com a intenção de buscar boas lições, né? Lições de morais, lições de inteligência, lições de atitude, né? Aí você consegue se beneficiar. Né? Depende de você saber usar eles ou não. Né? Depende da sua destreza em usar esses contos ou não. Os contos são... Nada nesse mundo é bom ou ruim, as coisas são o que são. Né? Você consegue usar ou não é outra história. Né? Essa câmera não é boa nem ruim, ela é. Simplesmente é. Depende de você saber usar ela bem ou não. Né? Então os jatakas não são bons nem ruins, estão ali. Né? Que aí quem usa é que tem que saber usar de maneira útil ou danosa. Né? Agora, se você lê e não sente inspiração, você não acha útil, então pelo menos tem inteligência suficiente para botar isso de lado. Né?
né? Já que você não tem obrigação de gostar deles. Eu mesmo eu já li alguns, mas não é a minha leitura preferida. Eu já li alguns, eu lembro de alguns de cabeça que eu gostei muito, que me deu muita inspiração. Mas não é a minha leitura preferida. Mas não sendo a minha leitura preferida, eu não fico lendo aquilo e me cansando e me achando e ficando irritado. Aquilo que eu achei de útil, eu peguei de útil, que eu não achei de útil, deixei para trás, entendeu? O Jataka que eu lembro de cabeça que mais me inspirou, né, sendo monge, né, é a história que o Buda era um eremita. Não era nem a história do Buda, na verdade. Era a história de um Pacceka Buda, né, no passado, que ele vivia numa floresta perto do rei. O rei era discípulo dele, o rei era o atendente dele, né, então oferecia comida, oferecia abrigo. Esse Pacceka Buda, ele vivia isolado na floresta ali, né? Aí o rei foi lá e convidou esse Pacceka Buda, né? Olha, qualquer dia que você precisar de qualquer coisa, né? Por favor, venha até mim, me peça, né? Se precisar de alguma coisa, precisar de algum remédio, de algum requisito, de alguma comida especial, não hesite, venha me pedir, me peça, eu lhe faço o convite. Por caridade, me peça, eu quero lhe oferecer. Aí passou não sei quantos anos, 30 anos, 40 anos, o monge nunca veio pedir nada, né? Aí, eu não lembro, aconteceu alguma coisa nesse intermédio, alguma coisa, acho que ele ficou com vontade, acho que o guarda-chuva que ele tinha quebrou, né, e o par de sandália dele estava velho, né? Aí ele falou, acho que eu vou lá pedir um par de sandálias pro rei, né? Aí quando ele foi pedir para o rei, ele falou, mas como você não ficou 30 anos aí, você nunca veio me pedir nada? Por que você não veio, né? Aí eu acho que ele conta a história, aí que entra o Jataka, né? Ele conta a história do... não me lembro qual é a situação, mas havia um local que havia muitos pássaros, né? E a pessoa queria se livrar dos pássaros, e não conseguia fazer nada para se livrar daqueles pássaros, né? Aí veio uma pessoa sábia, talvez essa pessoa sábia tenha sido o Bodhisattva, né? O Buda numa vida passada. Aí veio essa pessoa sábia, já sei, você quer se livrar desses pássaros? De manhã cedo, passe no local onde eles moram e peça, cada um de vocês me dê uma pena. Cada um de vocês, pássaros, eu quero uma pena de cada um de vocês. Todo dia lá e pedia uma pena para os pássaros, né? Eu queria uma pena de cada um de vocês. E tendo pedido a pena aos pássaros, né, os pássaros iam embora, né? Então, vendo que o cara ficava pedindo pena toda hora, né, pedia, os pássaros todos foram embora, né? Então a moral da história né, não é um comportamento nobre, né? Se você quiser afastar as pessoas, né, você fica pedindo toda hora, né? Então para o monge não é correto ficar pedindo, né? É uma coisa feia. O exemplo de bom comportamento que é dado é desse Pacceka Buda, né, que ele passou. Apesar de ter sido convidado a pedir, ele ainda assim não foi, né? Não ia. Demorou 30 anos para ir fazer um pedido que fosse, né? Então é uma lição de moral, né? Não é uma lição de... É óbvio, né, que não é uma lição a ser tomada assim, literalmente, não é uma história a ser interpretada cientificamente, né? É uma lição de moral, né? Então, você tem inteligência para enxergar isso, você consegue tomar benefício dessas histórias, né? Se não tem inteligência, então elas são todas ridículas e bobas, e estúpidas, mas será que a história que é boba ou você que é bobo, né? Um dos dois, né? Alguém deve ser bobo, não sei quem. Alguém é. Ok, mais uma coisa? Não? Então é só isso.